Logo, aqui no exercício 36 é suposto fazermos como é que é? O B, D e o L. B, D e o L. E todos estes exercícios são uma aplicação do método que foi visto na teórica, que é a mudança de variável própria ao estudo das equações de Euler. Ou seja, P, X, Y' mais CY igual a zero. Reparem aqui que há umas pequenas diferenças. No exercício B nós temos uma equação que é homogénea nas condições iniciais. No exercício D a equação é homogénea, ou seja, vamos querer a solução geral. E no exercício L a equação não é homogénea, ou seja, vamos precisar de resolver a equação homogénea e encontrar uma solução particular. Logo, estas equações de Euler são equações de segunda ordem, lineares, ou seja, não aparecem potências do y, e os coeficientes não são constantes. Ou seja, a gente vê que o coeficiente da derivada segunda é quadrático, o coeficiente da derivada primeira é de grau 1, e o coeficiente da derivada de grau 0, ou seja, a função, é uma constante, ou seja, também é de grau 0. Logo, aqui o que eu tenho reparado até na teórica, a dificuldade é perceber que nós não estamos a fazer uma mudança de variável dependente, ou seja, da incógnita. Nós estamos a fazer uma mudança de variável da variável independente, ou seja, da variável em relação à qual nós estamos a derivar. Logo, em vez de considerar a variável x, vamos considerar uma nova variável t, que vai escrever-se como o logaritmo de x. O professor Fábio Nascimento, ele toma o ponto de vista seguinte, que é, essencialmente, dizer que nós temos esta função, que é uma função de x, e ao fazer a substituição, vamos passar a uma função de t. Só que tenham cuidado que aqui a função já não é a mesma. Esta função de t não é igual a esta função de x. E isso, vamos lá ver, com a intenção de ser um bocadinho mais claro, eu acho que é mais interessante dar-lhe um nome a esta função, que depende de t. Vamos chamá-la z. E porquê que é interessante dar-lhe um nome? Porque uma vez que a gente faz a substituição, o que a gente quer obter é uma equação em ordem a uma nova incógnita, que vai ser esta função z. Logo, precisamos de calcular as derivadas de z, dz sobre dt. E isto é simplesmente uma aplicação da fórmula da derivada de uma composta. Temos y de e de t, logo a derivada de dz sobre dt, que eu vou notar z ponto, simplesmente para distinguir a derivada em ordem a x, ou seja, y' é a derivada de y em ordem a variável x, em vez de por uma linha, vamos por um ponto. Logo, o que eu estava a dizer, isto é simplesmente a derivada da composta, onde vamos derivar o argumento da função y, que é, ou seja, vai dar e de t, e vamos derivar a função y no argumento e de t. Mas a derivada da função y é esta função. Logo, isto vai dar y' de e de t. Logo, percebam aqui que isto é uma simples aplicação da derivada de uma composta. Isto é f pós g, é g', f' de g. É simplesmente o g, aqui o nosso g é a exponencial de t, e aqui o nosso f é a função y. E depois é aplicada em g de t. O que o professor faz na teórica também é totalmente equivalente, só que ele usa uma notação um bocadinho diferente. Ou seja, ele não chama esta função z. Ele simplesmente diz, vamos derivar y em ordem a t. E aqui usa uma forma também de composta, que é dizer, bom, dy sobre dt é dy sobre dx vezes dx sobre dt. X aqui pode ser interpretado como uma função da nova variável t.
E vai dar exatamente o mesmo, porque a derivada de y é y', e a derivada do x, a derivada da exponencial, vai dar também e de t. Aqui é simplesmente uma questão de vocês escolherem a notação que mais vos agrada. Esta é mais uma notação de física, e este, pronto, é um bocadinho... Também uma notação de física. Ambas são notações que vêm da cinemática. Eu prefiro esta. Eu prefiro esta simplesmente porque esta tem a vantagem de ser um bocadinho mais clara. Nós damos um nome à nova incógnita que depende de uma nova variável que é t. Aqui vocês percebem que há um abuso de notação. Isto é um pequeno abuso de notação. Mas que é comum. Eu estou a dizer que eu estou a olhar y na sua dependência na ordem t. Vocês estão a olhar a função z. Essencialmente, esta função é aquilo que eu chamo z. Bem, vamos passar aqui ao quadro para ser um bocadinho mais claro. Então, temos esta equação. Ou seja, eu vou essencialmente revisitar o caso geral e depois, uma vez que a gente revisitou o caso geral, cada um dos casos particulares que vão aparecer nos exercícios vão ser uma consequência imediata. Logo, o que nós dissemos que era que x é de t e que nós tínhamos esta função z de t, que é essencialmente y de e de t, e o y de e de t é y de x, onde eu passo a variável x, que é o nosso y. Nós vimos que a primeira derivada, ou seja, o dz sobre dt, que eu chamei z ponto, era e de t y' de e de t. Agora falta-nos calcular também a segunda derivada, vai ser d2z sobre dt2, que os físicos escrevem z ponto ponto, segunda derivada, vai ser a derivada desta função, ou seja, em ordem a t, função é t, vamos pôr aqui um ponto, que é derivado de um produto, ou seja, e de t y' de e de t, mais e de t vezes a derivada de y' de e de t, que é novamente a derivada de uma composta. Derivada do argumento vai ser e de t, derivada de y vai ser y de segunda, aplicado no argumento e de t. Então, ou seja, ficamos aqui com e de t, y' de e de t, mais e de 2t, y de segunda, de e de t. O que é que nós queremos fazer agora? Queremos substituir nesta equação para obter uma equação na nova incógnita z. Logo, isto é uma substituição que é direta. Nós vamos simplesmente substituir o x pelo e de t. Isto vai dar x, que é e de 2t, y de segunda de e de t. Em todos os sítios onde há x, ponho e de t. B e de t, y' de e de t, mais c, y de e de t igual a 0. Diz, Rodrigo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Há só uma parte que eu tenho alguma dúvida, que é quando o professor está a fazer y' de i levantada a t, é a derivada de y em ordem a x, certo? Sim. Mas porquê é que o professor coloca como variável independente o e levantado a t? Eu percebo que o e levantado a t é igual a x, mas fica um bocado confuso. Mesmo às vezes esta questão de notação me faz alguma confusão. Aqui não há forma de safar. Todas as notações podem originar em confusão. Tu tens que ver, essencialmente a ideia é esta. Tu tens esta função, que é y de x, e imaginas que é uma certa função de uma certa variável, e pronto, esta função y pode ser visto como uma função f. F, se quiser, é uma função que vai de R para R. Depois, o nome que tu dás à variável, o que é que isto está a fazer? Não me está a deixar. Isto não me está a deixar. Depois, o nome que tu dás à variável é o nome que tu quiseres. Logo, quando eu estou a derivar aquilo que eu chamo de z de t, é essencialmente f de e de t. Ok. E repara que a única coisa que eu fiz assim, aqui foi deixar de falar da função y e dar-lhe um nome.
uma função f. Se eu te pedisse para derivar isto, se eu vos pedisse para derivar isto, se bem que eu disse que ia notar a derivada em ordem ao tempo t, ponto, pronto, isto é, normalmente vocês sabem fazer. É de t, f' de é de t. Ok. Sim. Porque o que é que se passa aqui? É porque qual é a confusão? É porque nós associamos esta função y à variável x. E porquê que nós associamos esta função y à variável x? Porque temos uma equação diferencial que envolve a função y em ordem à variável x. Logo, há uma associação que é feita entre as duas. Mas o nome da variável da função y pode ser o que eu quero. Sim, sim, sim. Eu percebo. O que é certo é que esta função de t é diferente desta função de x. Isto e isto são funções diferentes. Não são iguais. E é esta função que a gente quer derivar em função das derivadas da função y. Que é isso que a gente fez aqui. Repara. É isso que está feito aqui. A derivada de z em função da derivada de y, e etc. para a segunda derivada. Quanto agora à substituição. A substituição também não é muito difícil, porque o que é que se passa? Aqui, epsilon de t é exatamente a função z de t. O que é que a gente repara também aqui é que e de t, epsilon' e de t, é exatamente a função z ponto de t, ou seja, a primeira derivada de z, e esta, aqui, está simplesmente aqui. A gente reconhece a sua expressão aqui. E a gente também reconhece aqui, mais uma vez, a expressão de z ponto. Logo, isto é simplesmente passando o z ponto do outro lado, z ponto ponto menos z ponto. Ou seja, a segunda derivada de z menos a primeira derivada de z. O que é que essa substituição implica? Pronto, vamos ter então a segunda derivada de z menos primeira derivada de z mais b primeira derivada de z mais c z é igual a zero. E isto transforma-se numa equação da segunda ordem a coeficiente linear a coeficientes constantes. Os coeficientes são um bocadinho diferentes, ou seja, daquilo que a gente estamos habituados. Aqui aparece o b menos a mais c z igual a zero. E esta equação a gente sabe resolver. Um polinómio, característica, etc. Logo é isso o interesse da equação, da forma da equação de Euler e da substituição que nós estamos a fazer, que é transformar a equação de Euler numa equação a coeficientes constantes. Pronto, e o cálculo será sempre o mesmo, a cada um dos exercícios que nós vamos fazer aqui. Logo, se eu for aqui olhar, por exemplo, o B, no B eu tenho y de segunda menos 4 sobre x, y' mais 6 sobre x ao quadrado y, igual a 0. Bom, vou multiplicar por x ao quadrado para fazer aparecer a forma clássica da equação de Euler, y' mais 6y igual a 0. Vou fazer a minha substituição, x igual a e de t, com a minha nova função z de t, que eu chamei y de e de t. O que é que se passa? Nós calculamos no quadro que z ponto era e de t, y' de e de t, e nós vimos também que a derivada segunda menos a derivada era e de 2t vezes a derivada segunda de e de t. Logo é simplesmente uma questão de substituir agora e vai-nos dar aquela equação que a gente obteve, que é z ponto ponto menos z ponto, corresponde a esta parcela, vai dar a e de 2t, a y de segunda de t, menos 4, isto é z ponto, mais 6z é igual a 0. Reorganizando os termos, isto dá uma equação z ponto ponto
menos 5z ponto mais 6z igual a 0. Ou seja, a segunda derivada de z menos 5 vezes a primeira derivada vai dar mais 6g dá 0. Logo aqui temos uma equação característica desta forma, menos 5r mais c igual a 0. E é fácil ver as raízes, salvo erro, se eu fizer... fácil fazer... Eu tenho aqui as raízes, não quero perder tempo com a resolução. Sim, ou seja, é fácil ver que isto é r menos 2, r menos 3. Menos 2 vezes menos 3 vai dar o 6. Menos 2 mais menos 3 vai dar o menos 5. Logo, nós sabemos que este tipo de equação, nós sabemos que a solução geral desta equação, z de t, vai ser igual a uma constante vezes a exponencial de 2t mais b, uma constante vezes exponencial de 3t. Então, o 2 e o 3 são a raiz do polinómio característico. Uma vez que eu resolvi esta equação, a solução geral da equação inicial é evidente. Basta agora fazer a substituição inversa. Fazemos a substituição inversa e vamos ter que y de x é igual a z de logaritmo de x. Se x é igual a e de t, t é igual a logaritmo de x. Logo, isto vai nos dar a e de 2, exponencial de 2 logaritmo de x, que é x ao quadrado, mais b, a exponencial de 3 logaritmo de x, que é x ao cubo. Como eu tenho aqui as condições iniciais, também vou precisar de calcular a primeira derivada, que vai ser 2ax mais 3bx ao quadrado. O que é que as condições iniciais vão me permitir fazer? Pronto, elas vão permitir-me determinar as constantes de integração. Logo, y1 igual a 1, escreve-se a mais b igual a 1, y'1 igual a 1, escreve-se 2a mais 3b igual a 1. Reparem que se eu multiplicar a primeira linha, a primeira equação, por 3, vou ter 3 é igual a 3a mais 3b, se faço a diferença com a segunda, vai-me dar 3 menos 1, que é 2, que é igual a 3a menos 2a, que é a, mais 3b menos 3b, que é 0. Ficamos aqui imediatamente com a igual a 2. E se o a é igual a 2, como a mais b é igual a 1, isso quer dizer que o b é igual a menos 1. Logo, a solução geral desta equação vai ser simplesmente y de x, que é igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. Logo, a forma, resumida e concluída, a forma da equação de Euler é importante porque, uma vez que vocês conheceram esta, que é uma equação de Euler, os passos da substituição são sempre os mesmos. Podemos sempre, isto é uma coisa que não é difícil de encontrar, mas podemos sempre lembrar-nos que z ponto é o quê? É de t y linha de é de t e z ponto ponto menos z ponto é de 2t, y de segunda de é de t. Perguntas? Da minha parte, nada mesmo. Isto, por acaso, ficou muito claro agora. É assim, vocês... isto é mesmo uma questão de notação. Escolham a notação que vos é mais agradável. Não se deixam influenciar pelas notações do enunciado. Porque, às vezes, as notações do enunciado podem não ser as mais simpáticas para vocês. Vocês têm todo o direito de escolherem, de determinar as vossas notações e, eventualmente, ao final do exercício, voltar às notações do enunciado. Mas ninguém é obrigado a seguir as notações de ninguém. Bom, o exercício seguinte é o D. Vou passar aqui ao quadro. Este quadro, prefiro este quadro. Então, o D, deixa-me só aqui apanhar o enunciado. Está aqui.
é x quadrada y de segunda menos x y' mais y igual a 0. E como eu digo, uma vez que a gente fez a substituição, depois passar à nova equação, que é z igual a z de t igual a y de E de t, é imediato. Aqui nós vamos ter z ponto menos z ponto. Aqui temos tal menos z ponto mais z. É aquelas formas que eu acabei de dizer. Quando eu faço a substituição x, eu insisto para vocês verem que não é difícil. Quando eu faço esta substituição, isto transforma-se em E de 2t, y de segunda em x, que é E de t. E assim por diante. Logo, passamos a uma equação que é, sem surpresa, linear a coeficiente constante da segunda ordem, cujo a equação característica é r ao quadrado menos 2r mais 1, caso notável, r menos 1 ao quadrado. Estamos na situação onde temos uma raiz real dupla, e nesta situação sabemos que a solução geral desta equação vai ser AT mais B é de a raiz vezes t. Ou seja, neste caso a raiz é 1 vezes t. Isto é quase automático, ou seja, a solução em x, como eu disse, vai ser o z de logaritmo de x, vai-me dar aqui a logaritmo de x mais a constante b, vezes exponencial de logaritmo de x, que é x. Pronto. Aqui não há muito que dizer mais. Como eu digo, a parte crítica é esta passagem. E esta passagem já a fizemos. Esta mudança de variável. Depois a equação da segunda ordem, coeficiente de constantes, é saber os casos. Quando temos no exercício anterior tínhamos duas raízes reais distintas, que era o 2 e o 3. Neste exercício temos uma raiz real dupla, faz aparecer, em vez de uma combinação linear das exponenciais, faz aparecer um polinómio vezes a exponencial. E grande surpresa que vai ser que no exercício seguinte, que é o L, vão ser raízes complexas. Olha aqui, passo também ao exercício seguinte. Deixa-me aqui escrever o enunciado. Bom, infelizmente o enunciado eu não escrevi, ou seja, tenho que memorizá-lo. Ou seja, x quadrado quer dizer, o enunciado é literalmente o mesmo. Não, há um 2. Há um 2. Ou seja, x quadrado, a equação é x ao quadrado y de segunda menos x y de linha mais 2y igual a x. Logo, a substituição na nova variável será z de t igual a y de E de t é automática também. Isto vai dar z ponto menos z ponto menos z ponto mais 2z. E aqui não nos vamos esquecer que temos um termo não homogéneo, que é x, mas x é E de t. Logo isto é esta equação, z ponto menos 2 z ponto mais 2g igual a E de t, que nós sabemos resolver. Começamos por resolver a equação homogénea associada. A equação homogénea, z menos 2z ponto mais 2g igual a 0. A partir da equação característica, menos 2r mais 2. Aqui aconselho, em vez de usar a forma resolvente, de computar o quadrado, porque aqui é particularmente fácil. Logo, isto é r ao quadrado menos 2r mais 1 menos 1 mais 2. Isto para fazer aparecer este caso notável. R menos 1 ao quadrado mais 1.
Logo, as raízes vão ser isto igual a 0, ou seja, R mais ou menos é 1 mais ou menos I. Pronto, logo a solução geral da equação homogénea vai ser E de t, corresponde à raiz real, A cosseno t mais B seno t. Aqui o 1 corresponde ao coeficiente do I, que é 1. E o que nos falta fazer é encontrar uma solução particular. Mas neste caso é muito fácil encontrar uma solução particular, porque a solução particular é mesmo exponencial de t. Isso vê-se, não é preciso fazer nenhum cálculo, ou quase nenhum cálculo, isso vê-se na expressão. Isso vê-se na expressão porque nós sabemos que z é exponencial de t, sabemos que z ponto é exponencial de t. Logo, quando eu vou substituir aqui o exponencial de t, vou ter 2 exponencial de t menos 2 exponencial de t vai dar 0. E o z ponto é exponencial de t. Logo, isto vai dar igual a exponencial de t. Pronto. Temos a solução particular, temos a solução homogénea. A solução geral vai ser, juntando as duas, E de t, 1 mais A cosseno t, mais B seno t. E pronto, depois só falta escrever na nova variável, y de x é z de logaritmo de x. E isto vai dar, o exponencial do logaritmo de x é x, 1 mais A cosseno de logaritmo de x, mais B seno de logaritmo de x. Professor, podia só rever porque é que um mais ou menos I é A cosseno de T mais B cosseno de T vezes E elevado a T? Isto é um resultado da teórica. Ou seja, quando eu tenho uma raiz complexa, desta forma, alfa mais ou menos I beta, do polinômio característica, a solução geral vai ser sempre exponencial de alfa t, A cosseno de beta t, mais B seno de beta t. Ok, obrigado. Se vocês me perguntarem porquê que a solução, neste caso, escreve-se assim, isto tem a ver simplesmente com o método de resolução. Isto posso lembrar muito brevemente como é que isto foi feito na teórica. Temos esta equação com o A, B, C constantes e o que eu faço para resolver esta equação é procurar soluções particulares com uma certa forma, que é exponencial de RT. E quando eu faço a substituição aqui, isto vai dar o quê? Isto vai dar A R ao quadrado mais B R mais C E de RT igual a 0, qualquer seja T. Logo, como aqui a exponencial é diferente de 0, isto implica que o AR ao quadrado mais BR mais C é igual a 0. Ou seja, que o R é raiz disto. O que se passa depois é que, no caso das raízes complexas, a nossa solução vai ser uma solução complexa, que vai escrever-se um certo alfa complexo, exponencial de... então, eu aqui não posso usar alfa, porque eu uso alfa para... vamos chamar aqui A complexo, exponencial de alfa mais I beta, mais B vezes T, B alfa menos I beta, que é o conjugado, vezes T, e eu tenho que passar à parte real e à parte imaginária. E quando eu faço esta passagem à parte real e à parte imaginária, o Z, ou seja, o Y, que é E de alfa T A linha cosseno beta T, mais beta linha seno beta T, é simplesmente uma combinação linear da parte real desta aqui, vou chamar esta y mais e esta aqui y menos, y mais. Aliás, eu não preciso, eu não quero dizer mais dinheiro aqui.
Eu já não sei como é que foi feito. Não. É a parte real de y de p mais b, parte imaginária de y de p. Logo é fácil mostrar que quando eu faço uma combinação linear da parte real e da parte imaginária deste, vai-me dar a solução geral do y. Convém ter este tipo de métodos em mente, porque isto resume muito bem a filosofia da resolução das equações diferenciais. Ou seja, todos os métodos, ou seja, quase todos os métodos, a origem da metodologia parte simplesmente porque a gente procura certas soluções particulares que possam ser simplificadas em condições mais simples. Tenho que ter cuidado aqui com as horas. E se eu insisto sobre isso, é porque é mesmo importante. Vocês têm que conhecer na ponta da língua a solução geral de uma equação diferencial da segunda ordem, a coeficientes constantes, saberem os 3 casos, 2 raízes reais, uma raiz real dupla, 2 raízes complexas conjugadas e serem capazes de imediatamente pôr a solução. Se isso não é automatizado, tem que ser. São coisas que vamos usar repetidamente ao final do semestre. Bem, não faças isso. Falta nós fazermos um exercício, é isto, o exercício 39. É um exercício que eu acho muito, muito interessante, porque é diferente. Ou seja, vamos ter uma equação que não é uma equação de Euler. Logo, isto não é uma equação de Euler. 2x ao cubo y' menos y igual a 0. Mas a metodologia para resolver esta equação vai ser idêntica à metodologia da equação de Euler. Qual é a metodologia? É uma substituição na variável dependente. Logo, eles aqui fazem esta substituição no enunciado 1 sobre z. Ou seja, eles passam de uma variável x a uma variável z. Eu, pessoalmente, não quero saber. Eu vou substituir pela mesma variável que eu usei para a equação de Euler. Logo, isto é uma escolha de notação. Escolha de notação. E vocês são tão livres como eu de escolher as notações mais adequadas. Porquê é que eu escolho o t? Pronto, porque simplesmente isso permite-me usar as mesmas notações que eu usei no caso das equações de Euler. O que é que eu precisava de fazer para a equação de Euler? Eu precisava de fazer as derivadas em relação a t, da nova função. E vai seguir os mesmos passos. A única coisa que vai ser diferente é que, como aqui nós temos 1 sobre t em vez de exponencial de t, pronto, vamos ter uma derivada que é um bocadinho mais complicada. Ou seja, a derivada de 1 sobre t não é 1 sobre t, é menos 1 sobre t ao quadrado, vezes a derivada de y aplicada a 1 sobre t, teorema da composta, e depois para a segunda derivada, tenho que novamente fazer a derivada de um produto, mais a derivada da composta. A derivada de menos 1 sobre t ao quadrado vai ser menos 2 vezes menos 1 sobre t ao cubo. Logo isto vai dar 2 sobre t ao cubo y' de 1 sobre t, menos 1 sobre t ao quadrado, vezes a derivada da composta, ou seja, vai aparecer a derivada de 1 sobre t outra vez, vezes a derivada segunda de y em 1 sobre t. Limpando um bocadinho a expressão, y' de 1 sobre t, aqui vai ficar mais 1 sobre t à quarta, y segunda de 1 sobre t. O que é que eu faço a seguir? Faço a substituição do z de t na equação inicial, e isso simplesmente reescrevendo a equação com a nova variável que eu chamei de t, ou seja, x vai ser 1 sobre t à quarta, aqui vai aparecer y segunda de 1 sobre t, porque é y segunda de x, e eu passei ao y de t, mais 2 sobre x ao cubo, ou seja, 2 sobre t ao cubo, y' de 1 sobre t, menos y de 1 sobre t, igual a 0.
E aqui eu preciso simplesmente de orientar-me no que vale, vamos dizer, y segunda do sobre t, e estas coisas aqui, de forma a poder fazer a substituição. Então, o que é que eu posso reparar aqui, já agora? Aqui eu vou ter 2 sobre t vezes 1 sobre t ao quadrado, y' do 1 sobre t. Porquê que eu faço esta decomposição? Ou simplesmente porque eu agora reconheço aqui a primeira derivada do z, menos z ponto 1 sobre t. Já agora também posso fazê-lo aqui, porque a expressão é idêntica. Vocês repararem, não é o acaso, já agora, isto não é uma coincidência, ou seja, isso quer dizer que eu posso escrever isto como 2 sobre t, menos 2 sobre t, z ponto. Que é o que está aqui. Isto é 2 sobre t, menos 2 sobre t, z ponto. E isso permite-me fazer o quê? Isto permite-me calcular isto, que é isto que aparece aqui. Logo, isto vai ser o z ponto ponto menos o quê? Menos 2 sobre t, z ponto. Ou seja, mais 2 sobre t, z ponto. E o y do sobre t é o z de t. Logo, limpando esta equação, isto vai me dar z ponto ponto mais 2 sobre t, z ponto, menos 2 sobre t, z ponto, menos z igual a 0. Então, aqui, corta, e nós ficamos com esta equação. Que é a segunda ordem, a coeficiente de constantes, a equação característica é r ao quadrado menos 1, ou seja, r menos 1 vezes r mais 1, ou seja, a solução geral desta equação vai ser a exponencial de t mais b exponencial de menos t. Temos duas raízes reais, 1 e menos 1. E o exercício acabou. E o exercício acabou porquê? Porque agora, simplesmente, o que eu tenho que fazer é escrever y de x, mas y de x já vi que é z de t, e z de t em função de x é z de 1 sobre x. Diz, Rodrigo. Poderia só explicar porque é que fiz ali aquela igualdade de 2 sobre t igual a 1 sobre t ao quadrado vezes y' de 1 sobre t? Você vê o que eu estou a falar? Só até fez ali aquela chaveta azul com menos z ponto em função de t. Porquê que eu fiz esta separação? Sim, exatamente. Simplesmente porque... aquilo é uma multiplicação? É uma multiplicação, sim. Ok. Porque eu estava a ver 2 igual a 1 sim, desculpa lá a anotação. Eu separei assim, 2 sobre t, 1 sobre t ao quadrado. Ok. Sim, e porquê que eu separei 1 sobre t ao quadrado? Para fazer aparecer o menos z ponto t. Sim. Ou seja, uma coisa que seja muito... Exatamente, o menos z ponto t. Sim, eu só estava mesmo confuso porque estava ali, mas já está esclarecido. Obrigado, professor. Pronto, e como eu estava a dizer, o exercício agora acabou, porque vai ser a exponencial de 1 sobre x mais b exponencial de menos 1 sobre x. Então, este exercício eu acho particularmente interessante, porque não é uma... Quer dizer, não é. É e não é. Ou seja, não é uma equação de Euler, mas é uma metodologia idêntica àquela da equação de Euler que permite a sua resolução. Pronto. Nós temos 13 minutos para acelerar para o exercício seguinte de variação da constante, que é o exercício 46C. Logo, como é que eu faço o exercício 46C em 10 minutos? Violentemente. Logo,
O que é que se passa aqui neste método? O que é a variação da constante? Mais uma vez, essencialmente a generalização daquilo que a gente viu no primeiro capítulo. Logo, no primeiro capítulo, nós tínhamos uma equação da primeira ordem, só tínhamos uma constante de integração, resolvíamos a equação homogénea, queríamos encontrar uma solução particular da equação não homogénea, e para esse efeito, nós procurávamos uma solução particular de uma certa forma, que era fazendo variar a constante que aparece na equação homogénea e dizendo que era uma função. Depois substituíamos e obtínhamos uma nova equação nessa constante, que em geral era mais fácil de resolver. Aqui a metodologia é a mesma. Nós temos a equação, consideramos a equação homogénea. Aqui é fácil de resolver. Uma polinômio característica mais 3R mais 2 vai escrever-se menos 1, logo, menos 1, ou seja, mais 1. Menos 1 é raiz, logo outra raiz vai ser menos 2, salvo erro. Porque 1 vezes 2 dá 2 e 1 mais 2 dá 3. Logo, aqui a solução geral da equação homogénea é fácil, vamos chamá-la A é de menos x mais B é de menos 2x, e variar as constantes é procurar uma solução da equação não homogénea, ou seja, desta equação aqui, da forma alfa de x é de menos x mais beta de x é de menos 2x. Logo, vocês podem argumentar que passamos de um problema que tinha uma incógnita para um problema que é mais complicado, porque vamos ter aqui duas incógnitas para resolver. Mas a teórica justifica que, na verdade, não. Procurar alfa e procurar beta é um problema muito mais simples. E não sei, quer dizer, eu sei como é que foi explicado na teórica, mas uma forma muito intuitiva de dizer isto é que nós vamos passar de uma equação da segunda ordem em y a duas equações, quer dizer, a uma equação da primeira ordem em alfa. E o facto de passar de uma equação da primeira ordem em alfa em beta, ou seja, uma equação em alfa' e beta', dá-nos, vamos dizer, uma certa margem de manobra para condicionar este alfa e este beta. Condicional de que maneira? Condicional por condições lineares. Ou seja, intuitivamente é isto que acontece. Passamos de um problema da segunda ordem com uma incógnita a um problema da primeira ordem com duas incógnitas, mas é mais simples. É isto a filosofia da teórica. Logo, qual é esse sistema e porquê que esse sistema escreve-se dessa maneira? Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um resumo daquilo que foi feito da teórica. Perguntam isso no Moodle e eu faço um pequeno vídeo que justifica isso intuitivamente. Agora, o facto é que, essencialmente, se eu chamar isto a primeira solução y1, y2, quando nós temos uma equação da segunda ordem, as equações, o sistema de equações satisfeito por alfa e beta escreve-se muito simplesmente desta maneira. Temos y1, uma matriz, primeira linha y1, y2, segunda linha y'1, y'2, a multiplicar pelas derivadas, igual a 0 sobre o segundo membro, sendo de e de x. Logo, isto tem a aparência de ser mais difícil, mas não é. Não é, porque é um sistema de equações lineares e as duas incógnitas são alfa' e beta'. E a resolução disto foi vista no primeiro semestre da licenciatura, em Alga, faz a partir do método de Cramer. Logo, o método de Cramer, ele cospe, literalmente, a solução
a solução do problema, quer dizer, do método da variação da constante. Logo, neste caso particular, voltando aqui e olhando para a equação, já esqueci qual era a equação, nós temos aqui, vamos aqui fugir mais para ali, y de segunda mais 3y' mais 2y igual a sen de e de x. Eu já disse que a solução da homogénea era A, y1 mais B, y2. Ou do y1 tínhamos tomado a E de menos x e o y2 era o E de menos 2x. Vamos procurar a solução geral da equação da forma alfa de x, y1 de x, mais beta de x, y2 de x. E isso vai ser a solução deste sistema, ou seja, y1 que é E de menos x, y2 é de menos 2x, a derivada menos E de menos x, menos 2E de menos 2x, alfa linha, beta linha, 0, sen de E de x. Como é que o método de Cramer nos dá a solução? Posso escrever aqui a cena geral. Acho que isso foi feito na teórica, não sei. Logo, essencialmente, vamos pôr aqui em baixo o determinante da matriz principal do sistema. Ou seja, aqui é E de menos x, menos E de menos x, E de menos 2x, menos 2 E de menos 2x. E em cima vamos pôr o determinante, como estamos aqui a olhar a primeira incógnita, vamos substituir a primeira linha pelo vetor dos termos independentes. Acho que é assim que se chamam em álgebra, sen de E de x, e aqui fica igual, E de menos 2x, menos 2 E de menos 2x. Logo, eu não vou detalhar os cálculos, isso eu deixo, vou dar diretamente o resultado. Este aqui dá E de t, sen de E de t. E pô, beta linha é a mesma história. É o mesmo determinante aqui, ou seja, o determinante do sistema. E de menos 2x, menos 2 E de menos 2x. E aqui o que eu faço é uma coisa diferente, é como eu estou a olhar a segunda, vou substituir a segunda coluna pelo vetor dos coeficientes dependentes, ou das variáveis, já não sei como é que se diz em álgebra. N menos x, menos N menos x, primeira coluna fica igual e a segunda fica sen de E de x. E aqui, quando se calculam os vários determinantes, fica menos E de 2t sen de E de t. Logo, estas coisas parecem funções que são difíceis de primitivar, mas na verdade não são. Aqui a gente reconhece a sen, que é a derivada de cosseno, ou seja, temos a derivada de cosseno em E de t vezes a derivada de E de t. Logo, isto é simplesmente uma primitiva a sua primitiva ser menos cosseno de E de t. Derivada da composta, quando eu derivo isto, vai-me dar isto. Mais uma constante de integração. Quanto ao beta, ele parece um bocadinho mais complicado, porque aqui no beta vamos ter menos primitiva de E de 2t sen de E de t. Mas se nós inspirarmos da resolução do alfa, aqui uma boa ideia é separar a exponencial de 2t no produto exponencial t vezes a exponencial t. E quando eu faço isto, isto é um truque que simplifica tremendamente a solução, eu sei que esta função é simplesmente a derivada de cosseno de E de t. Agora posso fazer uma primitivação por partes. Isto vai me dar E de t cosseno de E de t menos a derivada de E de t vezes cosseno de E de t dt. Ou seja, E de t cosseno de E de t, e uma primitiva desta
também é simples, isto é derivada de sen nt menos sen de E de t mais uma certa constante. E pronto. A solução vai ser o quê? Vai ser o alfa y1 mais o beta y2. Temos que substituir. Logo, para o alfa temos menos cosseno de E de t mais A. O y1 é E de menos. Eu não sei porque é que de repente, sem qualquer tipo de motivo, eu passei da variável x à variável t. Mas não vale a pena mudar agora. Pois não vale a pena mudar agora, mas eu aqui baralhei-me com as variáveis. Bom, agora vamos deixar em ET, mas enfim, espero que não. É terrificamente melhor, é por causa foi por isso que mudou. Isto já não é fácil, eu já estou a fazer isto a correr, se ainda por cima baralho as notações, enfim. Bom, pronto, vamos desenvolver isto. Eu vou pôr de lado tudo que corresponda à solução geral da equação homogénea. Aqui vamos ter A de menos t menos B é de menos 2t. Não é uma coincidência aparecer aqui a solução geral da equação homogénea. Corresponde às constantes de integração iguais a zero. E aqui nós ficamos com menos cosseno de E de t vezes E de t, mais E de t vezes E de menos 2t, que é E de menos t cosseno de E de t, menos E de menos 2t sen de E de t, mais isto, e aqui esta coisa. Tenho que cortar, logo aqui enganei-me. Ou seja, isto é menos t, esqueci de pôr. E nós ficamos ao final com a solução geral. Y é menos E de menos 2t sen de E de t mais a solução homogénea. Vamos pôr. Pronto, chegamos ao fim. A parte final foi mesmo um sprint muito grande. Rodrigo, diz. Professor, tenho só uma última dúvida. Na construção do sistema de equações matricial, Sim. como é que o professor disse qual é, ou seja, como é que o professor decidiu que o seno de E elevantado a x ficaria em baixo e não em cima? Com essa parte. Sei que isso é um bocado teórica, mas eu já não me lembro. É assim, isto tem... quer dizer, eu vou tentar encontrar aqui a... Estás a ver? Ok. Eu faço aqui violentemente referência a isto. E eu não justifico isto. Agora, tenha atenção que esta é correspondente a esta equação, A de x. Isto é muito importante. Mais B de x, y' mais C de x, y igual a f de x. Logo, esta expressão aqui é relativa a esta equação diferencial. Ok. E porquê que é muito importante? Sobretudo para não esquecer esta parte. Aqui não é o acaso que é f de x sobre a de x. Porque o que nós fazemos é dividir, fazermos o raciocínio com o coeficiente da segunda derivada, que é 1. Logo, não nos podemos esquecer aqui de dividir por a de x. Esquecer-se, no método da variação das constantes, de dividir por a de x é uma causa de muitos erros nos testes. E vocês depois, se nós voltarmos aqui muito brevemente ao exercício, vocês reparam que mesmo assim o passo da primitivação não é completamente trivial. Sobretudo o segundo, onde nós temos que aqui fazer uma manobra que simplifica. Se vocês não tiverem esta ideia, isto torna o cálculo muito mais complicado. Esta ideia não é inocente. Logo, se vocês esquecerem-se aqui, aqui não foi preciso, mas se vocês esquecerem-se aqui de um termo, do dividir por um A de x eventual, isto vai alterar completamente as expressões que têm aqui. Isso vai alterar completamente a primitivação que vocês têm aqui. E, em geral, vai torná-la muito mais complicada. O facto de dividir por A de x
simplifica, em geral, as primitivações. Diz Eduardo. Professor, então, mas essa parte de dividir por AX, neste caso nós não tínhamos isso, certo? Nós não tínhamos porque o aqui coeficiente aí era 1, certo? era. Mas nós depois dividimos tudo por AX e vamos ter de encontrar uma homogénea para a equação que está dividida por AX, é isso? Sim, mas repara uma coisa. Vamos aqui voltar na... Pronto, eu já apaguei a equação. O A de x, que aparece aqui na equação, reparem que os outros também não aparecem, mas sim, eu vou precisar escrevê-los. Só por uma questão de clareza. B de x, y' mais C de x, y. Quando tu olhas a equação homogénea, o A de x não tem qualquer espécie de importância. Ou seja, tu dividires ou não dividires por A de x não tem importância. Aliás, até pode ser melhor não dividir por A de x. Depende da situação, depende daquilo que tu tens. Mas, ou seja, não é tão dramática esquecer-se de dividir por A de x quando tu estás a olhar a homogénea. O que eu quero dizer, porquê? Porque não altera, se quiseres, a estrutura da equação. Pronto. Aqui altera. Esqueceres disso, altera a resolução. Já não é a mesma solução. É isso que eu quero dizer. Já não tens a mesma solução. Já não estás a resolver a mesma equação. Vou aqui